Eu sou o Márcio. Eu sou o Victor. Eu sou o Vinícius. E essa é uma videoaula de álgebra linear aplicada a treliças. Uma treliça é uma armação formada pelo cruzamento de ripas ou tubos. Então, basicamente, elas são barras conectadas por nós. Esses nós são rótulas. O nó no apoio fixo não permite movimento em nenhum dos eixos, ou seja, no eixo X e no eixo Y. Já o apoio móvel permite movimento no eixo X, devido à dilatação da estrutura. Agora eu vou falar um pouco sobre os 3 tipos de treliças. O primeiro é a treliça simples. Ela é formada a partir de, por exemplo, essa estrutura de treliça simples, que é um triângulo. À medida que eu adiciono 2 barras, eu adiciono um novo nó. Então, sempre que eu adiciono mais 2 barras, outro nó. E assim eu vou formando a estrutura da treliça simples. A treliça composta é formada quando 2 treliças simples são interligadas por 3 barras não simultaneamente concorrentes ou paralelas. Então aqui temos as 2 treliças simples e aqui a ligação com 3 barras. Por último, temos a treliça complexa. Ela é classificada por exclusão. No caso, quando não é nenhuma treliça, não pode nem ser classificada como uma treliça simples ou como uma treliça composta. Então ela não segue nenhum dos padrões dos outros 2 tipos de treliças. E note que a equação normalmente utilizada para definir a isostaticidade das treliças, que é o número de barras mais o número de reações geradas pelos apoios, tem que ser igual ao número de nós multiplicados por 2, não garante a isostaticidade nesse tipo de treliça, pois devemos analisar também a forma geométrica dela. Equações lineares são equações da forma A1x1 mais A2x2 mais A3x3 mais ANxN, tudo isso igual a B, onde A1, A2, A3, AN são os coeficientes e o x1, x2, x3, xn são as variáveis e B o termo independente. Sistemas lineares são conjuntos de equações lineares da forma demonstrada nessa parte, de forma que o M representa o número de equações, o N representa o número de variáveis e aqui é o termo independente das equações. Um exemplo de resolução de sistemas lineares pode ser pelo método do escalonamento, onde você vai pegar os coeficientes das variáveis, colocar em uma matriz e dividir a matriz, colocar os coeficientes das variáveis em uma matriz e o termo independente também. Depois nós podemos fazer mudanças, podemos multiplicar linhas, somar linhas com linhas e trocar as linhas, de forma que, primeiro, nós temos que encontrar o 1 aqui na diagonal, no primeiro elemento da diagonal principal. Depois temos que zerar os 2 abaixo. Depois temos que encontrar o 1 no elemento do meio da diagonal principal, zerar o de baixo dele. E se quiser, você pode encontrar o 1 no último elemento da diagonal principal. Se não, não precisa. E feito isso, você vai encontrar a relação, você vai encontrar os valores das variáveis, que no caso aqui seria o menos 1 multiplicado pelo z, onde ficaria z igual a 3. Daí substituindo o z na fórmula de cima, você encontraria o valor do y, e substituindo o z e o y na fórmula de cima, você encontraria o valor do x. Aqui vemos a primeira ponte,
que é a ponte de treliças do estilo Parker em 3D. Mas como é mais simples trabalhar com ela em 2D, nós vamos trabalhar apenas com um lado delas. Aqui nós vemos a ponte inicial que nós temos, e para resolver ela, inicialmente a gente precisa achar o X e o Z de todos os pontos dessa ponte, começando por A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K e L. Para achar esses pontos, nós utilizamos os X e os Z que a gente já tinha, e através deles e dos ângulos que nós já tínhamos, achamos os que não tínhamos. Por exemplo, do H, que para achar ele nós utilizamos a tangente de 45 e a tangente de 74, formando uma reta aqui. E usamos a fórmula da tangente, que é coeficiente, cateto oposto pelo cateto adjacente. Para achar os ângulos, ou nós utilizamos o ângulo entre dois vetores, criando vetores a partir dos pontos, ou nós utilizamos o fato de dentro de um triângulo a soma dos ângulos internos ser sempre 180 graus, ou ainda pelo fato de numa reta ter 180 graus de um dos lados. A partir disso, você colocaria as forças para resolver as treliças em si. Você colocaria as forças em cada um dos nós das treliças, aqui por exemplo, chegando num desenho muito semelhante a esse desenho, colocando as forças em cada um dos nós. Depois você vai pegar nó por nó e através dos ângulos você vai deixar ele em X e Y, mais ou menos como foi feito aqui. Aqui estaria inclinado, mas como você tem esse ângulo, você consegue transformar nisso aqui. Aí depois você faz um pequeno sistema linear através da soma do eixo X e da soma do eixo Y igualando a zero. Aqui no B é a mesma coisa, só que no B você tem uma força adicional para baixo de 20.000 newtons aqui. E aí você faz a mesma coisa. A partir disso, você vai montando vários sistemas lineares e no final você junta todos esses sistemas e encontra um sistema linear que, quando você transforma em uma matriz, você chega numa matriz de 24 elementos por 24 elementos, que multiplicada pelas forças tem que dar esses resultados aqui. Depois, resolvendo essa matriz através de um software, porque resolver ele na mão é realmente muito complicado, você chega às forças nos nós, como representado nessa folha aqui. Essas são as forças nos nós. Para descobrir a força nas barras, você inverte a força nos nós, chegando a isso. E aí, através da força, você consegue descobrir se as duas forças estiverem apontadas uma para a outra, a força na barra é força de compressão. Se as forças estiverem apontadas para os nós dessa barra, como por exemplo aqui, entre a B e a H, a força é de tração. E basicamente é isso. Basicamente é isso para resolver a treliça.